Professor Jefferson, estou estudando para a Febraban. Por que você é tão contra apostilas? Vamos responder aqui então. Na verdade, a apostila nós temos dois problemas, tá? Tanto no estudo primeiro, né, que é aquele estudo onde você está entendendo pela primeira vez um assunto, quanto também para a revisão, que é algo que eu sempre falo que é super importante, né? Para você não estar estudando ali, chegar na hora da prova, você esqueceu o que estudou, por exemplo, no primeiro módulo. Tem que chegar na prova sabendo que você estudou em todos os módulos, né? Então, por isso que tanto para entender a matéria, quanto para revisar a matéria, a apostila tem problemas sérios, né? São problemas realmente de eficiência. Eu sou contra a apostila porque é impossível passar estudando apenas por apostila? Não, claro que não. O problema é que ela toma muito mais tempo. A maior parte das pessoas não consegue segurar ali um estudo apenas lendo, por exemplo, por 2 horas, né? A maior parte das pessoas a gente sabe que infelizmente nem lê, e mesmo aquelas que leem conseguem reter a atenção, ainda mais se for um assunto um pouco mais complexo como finanças, apenas 15, 20 minutos. Pode ser que ela fique até diante da apostila ali por 2 horas, mas de fato o que foi produtivo, o que foi estudado, o tempo que absorveu o conteúdo foi ali meia hora, né? E qual que é o problema disso? Você consegue até passar na certificação estudando de meia hora por dia, só que isso vai demorar meses, né? E a gente sabe que a maior parte das pessoas vai tirar a certificação Febraban, ainda mais no caso do senhor que é a Febraban completa, né? Consignado, CDC, financiamento de veículos. Acredito que é para ganhar pelo menos aí uns R$2.000 em cada uma dessas frentes. Então vamos colocar aí que você está querendo ser correspondente bancário para ganhar R$5.000, R$6.000, né? Pelo menos, né? Senão realmente é melhor não ter todo o trabalho de empreender e tal, e a gente conseguir realmente trabalhar para os outros. Acho que todo mundo está trabalhando por conta para ganhar um pouco mais, né? Além da liberdade que sugere, etc. De qualquer forma, mesmo que for metade disso, né? R$3.000, por exemplo. Quanto que você está perdendo nesses 8 meses que você ainda não passou na sua prova? Então muita gente vai estudar para a apostila pensando, bom, vou economizar aqui R$500 do curso. Só que quanto que você perdeu em 10 meses sem ganhar os R$5.000 que você ganharia sendo correspondente bancário? Então, arredondando tudo, daria aí mais ou menos você perdendo R$50.000 para economizar R$500. Valeu a pena? Não, né? Então, por isso que esse que é o principal da apostila. Não é porque é impossível passar, é porque faz você demorar mais para passar de forma geral, né? E por que isso acontece? Bom, primeiro, por essa questão de você não conseguir ter o foco em 2 horas. Segundo, porque está trabalhando apenas um dos seus sentidos, que é a visão. Então, apenas com a visão, você tem que criar ali na sua imaginação uma história para conseguir lembrar daquele conteúdo, que não é todo mundo que faz isso de forma automática. Enquanto, por exemplo, no caso aqui do nosso curso, que nós temos a videoaula, você além de ler o slide, você vê eu mesmo, professor Jefferson, falando. No caso de animação, você tem toda uma história já criada, que você não precisa criar na sua imaginação, para que você mesmo lembre ali na hora da prova e conecte os assuntos. Então, por exemplo, isso poderia estar numa apostila? Sim, mas novamente, na apostila estariam apenas as letras, enquanto na animação está também, além das letras ali, está o áudio, o desenho, até o sentimento, né? A entonação de voz do professor e etc. Tudo isso ajuda muito mais você tanto a manter o foco por pelo menos 2 horas, como eu indico você estudar, 10 dias seguidos por 2 horas, geralmente é o suficiente no nosso método para que você passe na prova de primeira. E além disso, entender mais. Então você consegue estudar mais e entender mais do que se fosse simplesmente por uma apostila para pelo menos aí 95% das pessoas. Só que tem aquele segundo momento também que eu falei, né? Que é a parte da revisão. Na hora da revisão, que é muito importante, porque muitas vezes a pessoa, ainda mais por esse estudo espaçado, né? Esse estudo aí que a gente falou de 10 meses. Se você estudar, por exemplo, o módulo 1 hoje e você for estudar o módulo 2 semana que vem, você pode ter a impressão que você fez os exercícios e entendeu tudo, e de fato entendeu essa semana sobre o módulo 1. Só que você não faz revisão e daqui 2 meses vai fazer a prova. Na verdade você tinha entendido, mas já esqueceu. Então nessa hora de fazer revisões, e no nosso curso a gente trabalha até com revisões permanentes, né? Inclusive tudo isso que eu estou falando aqui você pode ter o teste grátis, é só me chamar aqui no WhatsApp, né? Falar comigo mesmo ou com um dos meus consultores, você consegue ver tudo isso que eu estou falando na prática e grátis, né? As aulas em animação, as aulas em slide, os mapas mentais, o método cumulativo de estudo, tudo que eu estou falando aqui, tá? Para ver se funciona mesmo para você. Para a maioria das pessoas, de fato, ajuda bastante. Então, no caso da revisão, o que acontece? Na hora ali de que a gente vai fazer
na hora do primeiro estudo mesmo, a gente está de certa forma se preparando para a revisão. Como que as pessoas se preparam para a revisão lendo uma apostila? Geralmente é grifando. E quantas vezes você estava lendo e você foi grifando, quando você grifou praticamente a apostila inteira? Então a sua revisão vai ser praticamente reler tudo. Mesmo que você fosse, super consciente ali, o que é um pouco difícil, né, na hora do primeiro estudo, de conseguir separar o joio do trigo, realmente ver as frases que mais importam, ainda assim você está sublinhando frases completas. E a gente sabe que isso, de certa forma, é uma perda de tempo para nós que estamos correndo atrás de ganhar logo aí os 5 mil, 6 mil reais, né? Não temos mais tempo a perder. Então, realmente, cada dia que você ainda não tirou sua certificação é um dia perdido, que você poderia já estar avançando na sua carreira de correspondente. Então, literalmente, né, como em todo lugar, mas no nosso assunto aqui mais ainda, né, tempo é dinheiro, poucos minutos que a gente ganha já vale a pena. Então, quando a gente grifa uma frase inteira e tem que reler a frase inteira, estamos, de certa forma, perdendo tempo, porque o nosso cérebro não precisa disso para lembrar de toda a história da matéria. Então, por exemplo, se você foi em uma viagem muito legal com um amigo que você gosta bastante, provavelmente só de você lembrar do amigo ou só de você lembrar do nome da cidade que vocês foram, você já lembra da história inteira. O mapa mental funciona dessa forma. Ao invés de a gente trazer as frases inteiras de coisas faladas na aula ou até das suas anotações, que você poderia anotar frases inteiras que eu falo na aula, ou como o nosso objeto nesse vídeo aqui, falando sobre a apostila vai trazer frases inteiras, você não precisa. No mapa mental, que novamente você pode me chamar no WhatsApp aqui e pedir gratuitamente, você vai ver que a gente trabalha apenas com palavras-chave. E só essas palavras-chave, com ligação com outras palavras-chave, depois da aula, já ajuda você a lembrar de todos os conceitos que são falados na aula. Se não lembrar de algum, você volta e estuda especificamente aquele conceito, mas não tudo. Então a ideia da revisão, que por apostila, por exemplo, se você demorou um módulo 2 horas lendo sobre o Sistema Financeiro Nacional, muitas vezes, se você vai fazer a revisão pela apostila, vai demorar 1 hora para você revisar. Muita gente vai demorar até 2 horas ou até mais porque fez um monte de anotação e tem que lembrar do que quis dizer com a anotação, cruzando com tudo que sublinhou na apostila. Com os mapas mentais, não. São 10, 15 minutos de revisão e bola para frente. Vamos aprender mais conteúdo. Por isso que dá para fazer revisão todo dia, é o que eu recomendo. Todo dia, primeira coisa, revisa o que já estudou de forma rápida com mapas mentais e vai para videoaula e exercício para aprender as coisas novas, né? Então, de fato, a apostila, tanto nesse primeiro estudo quanto no segundo estudo, ela pode atrasar muito. E, às vezes até, se você não tivesse tempo, arrisca, né, a sua aprovação. E aí você tem que gastar mais dinheiro para pagar uma prova nova ou passa na segunda tentativa. E realmente o principal da certificação é que ela seja uma conquista e não um alívio. Então, você tirando a sua certificação rápido, além de você começar a trabalhar rapidamente, já começar a sua nova carreira ou ampliar a sua carreira de correspondente, você ainda pode ter a possibilidade de começar a ganhar alguns milhares de reais. Então, não vale a pena você economizar algumas centenas de reais apenas para falar, pô, eu estudei por conta, por apostila, né? É o que chamamos ali daquela uma economia que não vale a pena, né? E além disso, tem a questão realmente psicológica, né? A gente sabe o quanto isso é importante para todas as pessoas. Se você conseguir, de fato, com a ajuda de um método de estudo, passar em 10 dias, você vai com tudo para essa nova profissão, né? Ou para ampliar o seu negócio. Agora, se tem uma maldita prova que está te perturbando por 8 meses, você não aguenta mais aquele estudo. Quando você tira a certificação, o que você quer é uma folga de tudo aquilo, né? O que você quer é ficar aliviado. E aí, talvez, justamente por não ter estudado de forma eficiente, você vai lá, tá se arrastando para começar com essa carreira, perder um certo momentum ali de animação. Se você estuda da forma certa, passa rápido, se sente ali com uma grande autoconfiança, fala, poxa, isso aqui que um monte de gente se enrola, eu já consegui resolver em 10 dias. Foi mais ou menos comigo, né? Quando eu estava no banco, todo mundo que me acompanha sabe da minha história, né? Eu estava no comecinho do banco, justamente por eu tirar um monte de certificação seguida em tempo recorde, a minha postura mesmo mudou, né? E eu me apresentava melhor, eu tinha confiança e isso deu frutos. Eu consegui em tempo recorde ser executivo do banco. Então, a mesma coisa se aplica para o caso de correspondente bancário. Quanto antes você tira, quanto mais rápido você tira a sua certificação, mais você entra em um estado de espírito que faz as coisas realmente darem certo na sua carreira como correspondente bancário, tá bom? Por isso que eu acredito que estudar por apostila, pela apostila não vale a pena, pela economia não vale a pena, o que vale a pena é tirar a sua certificação realmente em tempo recorde e eu posso ajudar você com isso.